Bom, hoje a gente vai falar de um tema sério, né? E que tem muito tabu em torno desse tema, né? É um tema que hoje em dia a gente fala com mais, fala cada vez mais, mas ainda muita gente tem dúvida de como abordar, como tratar, que é a prevenção ao suicídio, né? É, e eu, hoje, em específico, eu quero falar um pouco acerca dos mitos e verdades sobre essa questão, né? Porque tem muita coisa que é difundida por aí, que o senso comum fala e que não é verdade, né? E que muita gente acredita, e como isso vai interferir aí, talvez até num processo de ajudar alguém, porque você acredita em coisas que não são bem como as pessoas falam, né? Por aí. E também a importância de, quando for conversar e abordar esses assuntos, sempre ver se da onde está vindo aquilo, né? Será que é um profissional que está te dando aquela orientação? Ou o seu colega está falando aquilo? O que é que tem de verdade ali? O que não tem, né? E aí, então, vamos aí para a questão dos mitos e verdade, né? O primeiro mito que a gente vai falar é que todo mundo que tenta o suicídio quer realmente morrer ou está decidido. Isso é um mito, né? Não necessariamente a pessoa que tenta o suicídio já tomou essa decisão, né? Muitas vezes o que ela quer é acabar com a parte que sofre. E ela não, por N questões, não conseguiu achar outra estratégia para lidar com isso, né? E a partir daí ela tenta, mas todo mundo passível de ser salvo, né? A OMS diz que mais de 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. Então a gente fala aí de uma porcentagem muito alta, né? O outro mito também que a gente vai discutir hoje é a questão de quem quer se matar não avisa. E isso é um mito, né? Muitas vezes a pessoa vai falar várias vezes, vai dizer, ai, tô cansado da vida, não quero mais, estou pensando em me matar, e vai avisar várias vezes, inclusive, às vezes ela vai tentar algumas vezes antes de fato, chegar ali à conclusão, né? Qual a diferença, né, de quem tenta várias vezes ali até chegar e quem às vezes tenta uma vez e por ali mesmo para? É o tratamento, né? A pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela está pedindo ajuda, né? É óbvio que a gente sabe que não é a melhor maneira de pedir ajuda, mas é um pedido de ajuda, né? E poder oferecer e ter a oportunidade de oferecer um tratamento para essas pessoas é o que vai fazer toda a diferença, né? Outra questão é que tem a ver com o que eu estou falando agora, né? É que quem ameaça se matar não faz. E não, pelo contrário, as pesquisas aí, os estudos dizem o oposto, né? Às vezes a pessoa vai falar, vai ameaçar muitas vezes, às vezes ela vai tentar, muitas vezes não vai conseguir até ela chegar a vias de fato. E toda essa fala, todas essas tentativas são oportunidades que a gente tem de intervir de forma profissional para ajudar essas pessoas. A gente nunca pode ignorar, né, essas tentativas e essa fala também. Outra questão também é que todo indivíduo que tenta o suicídio é portador de transtorno mental. E não necessariamente, né? Boa parte dos indivíduos são sim portador de algum tipo de transtorno mental, mas existe uma pequena porcentagem que não é e que isso tem que ser levado em consideração também. Por isso que a gente nunca desconsidera a fala de ninguém quando a pessoa traz que quer desistir da vida, que está cansado, que está pensando que não quer mais desistir, né? A gente não pode nunca desconsiderar essas falas. Quem tenta, outro mito, né? Quem tenta o suicídio é covarde ou corajoso. E, gente, não se trata disso. Não se trata de ser covarde ou corajoso, né? Se trata de alguém que está em sofrimento psíquico e que precisa de ajuda. Esse tipo de rótulo não traz benefício nenhum para ninguém, né? E eles são errôneos, porque não é esse tipo de categorização que a gente deve fazer a respeito de alguém que está vivendo uma situação de sofrimento, né?
E outra questão é que é um mito, né? Que o suicídio ele é hereditário. Isso não tem comprovação científica, né? Os estudos é, é, não trazem isso de forma concreta. O que a gente entende é que ter pessoas próximas ou dentro da família que já se suicidaram é um fator de risco, mas não é uma determinante. Então a gente não usa esse termo, né, de ser hereditário. Outra questão também é que o indivíduo mostra sinais de que quando o indivíduo ele vai mostrar sinais de melhora, que ele necessariamente está fora de risco. E não é assim que funciona, né? A pessoa mostrar sinais de melhora quer dizer que o tratamento está indo bem, mas não que a gente deva parar de prestar atenção, né? Também não quer dizer que a pessoa que tentou uma vez necessariamente vai tentar mais vezes. A gente só fala que quanto mais a pessoa tenta, maior o risco. Mas nada é determinante, né? Dentro desses fatores e sobre esses mitos. Falar o assunto pode dar ideia à pessoa ou incitar as pessoas a cometer o ato, né? A questão do suicídio. Isso também é um mito, né? A questão é que a gente tem que saber como falar. Não é proibido falar sobre, mas a gente saber como falar que é importante, né? Então, se alguém que está próximo a você, ou até você mesmo, se você está sentindo que você está cansado da vida, que você está triste e você precisa conversar, procura um atendimento especializado, mas também pode conversar. Se você percebe isso com que o seu colega está passando por uma situação difícil, não tem problema nenhum você se colocar ali numa posição de escutá-lo, né? E até para poder, de repente, ajudar, ou orientar, ou encaminhar ele para algum atendimento especializado. Então, falar sobre suicídio não incita as pessoas a se suicidarem, mas a forma como você fala é que vai fazer diferença, né? Inclusive no Google, se você colocar cartilha de prevenção ao suicídio, manual de prevenção ao suicídio, vai aparecer ali um manual, se eu não me engano, é da OMS, que também descreve aí como que a imprensa deve abordar esse assunto, como que os profissionais de saúde devem abordar esse assunto e até as pessoas comuns, né? Como falar sobre suicídio com pessoas comuns. Outra questão também é que o suicídio ele é sempre impossível e acontece sem aviso. Isso também é um mito, né? Tem pessoas, existe essa forma de suicídio? Existe uma pessoa que vai lá por impulso porque ela está tomada por um sentimento que é muito forte, que ela não deu conta de controlar na hora e ela acaba fazendo. Mas não é a maioria, né? A maioria das pessoas, elas avisam, elas falam, né? Elas dão sinais e não que nós somos obrigados a conseguir ler o sinal, né? Porque muitas vezes esse sinal, principalmente para quem não é profissional da área, não fica tão claro assim. Mas os estudos dizem que, no geral, as pessoas elas vão dar algum tipo de sinal ali, ou na fala, ou mudanças de comportamento, né? A pessoa era extrovertida, animada, e de repente não quer fazer mais nada, não conversa com ninguém. Tudo isso não é necessariamente um sinal de ideação suicida, ou que a pessoa está pensando nisso, mas é um sinal de que alguma coisa está acontecendo e que a gente precisa olhar para isso, né? E outra questão que é um mito, é que o suicídio não pode ser prevenido. E o suicídio pode ser prevenido, né? Como a gente falou anteriormente aqui no vídeo, o suicídio ele pode ser prevenido, inclusive o nível de prevenção do suicídio é altíssimo, desde que a pessoa esteja em tratamentos, desde que ela seja acompanhada por profissionais que têm uma capacidade técnica para lidar com isso. Então, muitas vezes o que faz diferença aí entre a vida e a morte é a pessoa estar sendo cuidada, é a pessoa estar sendo tratada, né? São as pessoas em volta ali dessa pessoa estarem sendo bem orientadas e é um dos trabalhos que a gente também faz aqui dentro da Psiquimed, né? E que é importantíssimo, que é esse trabalho de prevenção e pós-venção em relação ao suicídio.